Então, pessoal, eu sei que o tempo é escasso, né? Bom dia a todos. Obrigado pela presença no nosso webinar. Esse webinar ele é focado somente para os clientes da OP Services, ou seja, nós não temos aqui, não é uma apresentação aberta, né? Ela é fechada apenas para os nossos clientes e parceiros. Tá, então, vocês têm total liberdade aqui de fazer as perguntas que quiserem, né? O ambiente é aberto. Eu espero que a gente consiga fazer ele bastante interativo. Tá? A gente sabe que o tempo também é curto para todo mundo, então nossa previsão é de 30 a 45 minutos no máximo, né? Para liberar todo mundo para o almoço, também para permitir que todos tenham um tempo aí de sair. É um primeiro webinar tratando de inteligência artificial aplicada à monitoração. Tá? E a ideia é nós validarmos alguns conceitos com os clientes e com os parceiros de trabalhos que nós iniciamos, né, ainda no primeiro semestre desse ano, com a aplicação da IA na monitoração, tá? Um trabalho que o Otávio, o Luiz também se envolveu agora, que tem a ver com o time do Pedro, né, que trabalha conosco, que é da área de BI, o time dele, né, e nós fizemos uma aplicação prática de alguns algoritmos, né, de IA dentro da nossa própria estrutura de monitoração. Esse webinar vai ser gravado, ele está sendo gravado, depois nós vamos disponibilizar os acessos para vocês, você enviado, né, o PowerPoint aí com a apresentação, que é bastante curta, bastante sucinta, né, mas fica o convite aí para vocês interagirem conosco. Tá? Eu vou conduzir, mas quem vai falar mais sobre as possibilidades, né, e sobre o trabalho que foi feito vai ser o próprio Otávio, mas fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem perguntar para nós, e se não der tempo da gente responder, a gente pode responder no privado depois, tá aberta a conversa. Tá? Então, vamos começar aqui. Aqui tem uma breve introdução sobre a OP Services, que todos vocês já conhecem, porque são clientes, né, mas eventualmente essa apresentação vai acabar fluindo para outros canais. E a ideia é só apresentar um pouco quem são. Aqui tem uma lista dos clientes que utilizam as nossas soluções. Tá? E então vou passar isso aqui rapidamente. Né? O que nós começamos a trabalhar no primeiro semestre desse ano foi, até porque é um hype de mercado, né? Toda a TI, toda a economia mundial hoje fala em IA, inteligência artificial. A inteligência artificial vai roubar empregos, que a inteligência artificial vai fazer a nossa vida melhor ou vai fazê-la pior, enfim, que precisa ser regulamentada, outros defendem que ela não precisa ser regulamentada, mas como todos nós, né, participantes e membros, né, da comunidade de tecnologia da informação, é quase uma obrigação nossa fazer uma aplicação prática, né, e estudar os algoritmos de IA e ver aonde eles podem nos ajudar e melhorar a produtividade de todos os nós que trabalhamos com TI, né? Então, o que existe, né? Tanto quando a gente fala de monitoração e observabilidade, nas plataformas, seja ela em plataforma OPMon, seja em plataforma Zabbix, seja usando Prometheus, seja usando análise de logs, enfim, todas essas plataformas, o que eles são, em essência, grandes coletores de dados. Né? Eles fazem uma coleta de dados, ou seja, geram uma massa absurda de dados, né, e que são interpretadas por profissionais, e onde nós entendemos que os algoritmos de IA, principalmente com o chat GPT, que utiliza essa interface conversacional, pode vir a nos ajudar em obtenção de insights e dados, informações sobre essa massa de dados coletados. Elas podem nos permitir ter mais produtividade e informações de forma mais rápida e menos engessada. Quando a gente gera relatórios, por exemplo,
nós usamos muito interfaces das próprias plataformas para geração de relatórios. Cabe a nós depois interpretar esses relatórios e traçar planos de ação para melhoria contínua. Muitas vezes esses relatórios, né, por mais que a gente trabalhe no sentido de disponibilizar eles de forma mais amigável, com mais informações, eles ficam inviáveis de serem desenvolvidos tão rapidamente. E aí que nós acreditamos que a IA pode ajudar nessa obtenção de dados, de informações, né? Não de dados, mas essencialmente eu preciso coletar os dados, disponibilizar ele para os algoritmos, né, de IA, para que eles possam ser, para que os insights e as perguntas possam ser feitas em cima desses dados. Então, nós, ao longo desse primeiro semestre, aí, nós trabalhamos junto com a equipe do Pedro, né, que trabalha mais focada em negócios, em IA aplicada aos negócios de cada empresa. Nós procuramos dar um viés em cima de monitoração, que é o nosso chão de trabalho mais e onde nós estamos envolvidos mais diretamente. Então, nós desenvolvemos uma interface, né? Eu vou passar o próximo slide aqui, que mostra um pouco da arquitetura da IA, desse trabalho que nós fizemos, né? O Otávio trabalhou fortemente, o Luiz tem se envolvido ultimamente nisso, e ele talvez possa explicar um pouco mais, vou passar a palavra para o Otávio, eventualmente para o Luiz, se quiser participar também, de como ele montou essa arquitetura de IA em cima da monitoração. Sendo que, assim, para esclarecer, né, esse modelo ele se aplica tanto para o Opemon quanto para as Zabbix com os mesmos resultados. Né? São plataformas diferentes. O acesso, por exemplo, no Opemon é feito direto no banco de dados do Opemon, ou nos bancos de dados, onde é gerado um DW, né, um Data Warehouse com alguns dados, são consolidados, e no caso do Zabbix, a coleta é feita através da própria API do Zabbix. Então, vou passar a palavra para o Otávio para ele explicar um pouquinho mais dessa arquitetura que foi montada. Otávio, contigo aí. Bom dia a todos aí. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Perfeito, tá. Vamos lá. Então a gente usa nessa arquitetura aqui algumas bibliotecas, como por exemplo a principal que a gente usa é o LangChain, que faz a comunicação direto com a API da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT. Eles disponibilizam APIs para consumo de IA, né? Então basicamente ele é uma construção, digamos, de um chatbot com IA, né? Então, digamos que o usuário ele faça essa pergunta, que é o prompt ali, né? Então, a gente vai ter ali, por exemplo, um template onde ele vai ser um treino da IA, né? Então, eu preciso dizer para a IA como funciona a minha arquitetura de base de dados para que ela compreenda o esquema e entenda como fazer as consultas para trabalhar o dado e responder a pergunta que eu fiz, né? E nesse modelo ele usa o esquema do banco de dados, esse template e o próprio histórico do chat conforme forem feitas as perguntas, né? Então ele manda para esse LangChain aqui, onde ele envia o dado para a OpenAI. Então a IA ela gera essa query de acordo com o esquema, né? Então eu não preciso me preocupar se eu tenho conhecimento de banco. Então a IA ela supre essa necessidade para mim, como digamos um analista de banco de dados, né? Então ele me devolve essa query. Então essa query eu passo novamente o resultado dela, eu passo novamente para o LangChain, onde eu faço um pós-processamento ali, onde eu tenho outro template, um outro modelo de treino para IA, né, que me transforma esse dado cru em uma informação útil, em uma informação ou resumida de texto, ou me gera um gráfico, ou me gera uma tabela, uma lista, alguma coisa
que faça com que aquela gama de informações ali ela seja útil, né? Como, por exemplo, tem diversas formas ali de mostrar um resultado, né? Ele vai me devolver uma lista gigante de informações de monitoramento, de alertas, de mensagens de texto de output desses alertas, né? Então, a ideia é transformar essa gama de informação em algo útil, né? Então, ele devolve isso para a IA, né? Com esse treinamento, e aí, com base nesse treinamento, ele monta essa informação. Como eu falei, seja uma resposta simples de texto, um gráfico, ou até um gráfico mais elaborado, né? Então, ele pega isso e devolve para o usuário. É basicamente essa arquitetura. Falando assim parece simples, mas tem todas as complexidades no meio ali. Foi necessário, sim, fazer um DW ali, justamente para simplificar um pouco a forma com que eu trafego esses dados entre esses diversos pontos aí, né? Entre o meu próprio LegChain, entre enviar para IA. Hoje a gente está usando o OpenAI, mas é bem tranquilo de tu, por exemplo, trocar, por exemplo, eu não quero usar o OpenAI do ChatGPT, eu posso ir para o Gemini do Google, eu posso ir para o Llama, que é o open source. O único problema do Llama é que ele funciona, ele não é uma inteligência pronta, né? Então tu tem que trabalhar em cima dela, né? Então, tu tem que, desde treinar, ensinar como fazer as queries, né? Diferente do OpenAI, que ele tem lá esse treinamento já pronto, né? Mais ou menos ali a gente só passa algumas instruções, né? Mas quando a gente fala de Llama, tu tem que ter um trabalho maior em cima. Mas a vantagem dele é que ele é um open source, tu não teria nenhum tipo de custo ali para treinamento dele, mas tu teria um custo muito de processamento. Porque quando tu coloca uma IA dentro de casa, tu precisa de um hardware muito robusto para que ela te responda de uma maneira rápida. Né? Otávio. Basicamente é isso, Dario. Da área Não, da... Otávio, deixa eu até vou perguntar porque eu acho que talvez seja uma dúvida de muita gente, né? Esse modelo eu posso usar então tanto, bom, duas coisas. É preciso fazer um treinamento desses algoritmos em cima da base de dados, né? Seja da plataforma que for, eu preciso treinar ela para que ela consiga me responder. Existe um trabalho nesse treinamento para que ela consiga me dar respostas inteligíveis, certo? E a outra coisa é, a gente pode usar, então, esse modelo de treinamento usando o ChatGPT, que é o modelo da OpenAI, posso usar o Gemini da Google e posso usar uma arquitetura proprietária também, né? Como é o caso uma open source, como é o caso do Llama. Só que para mim rodar isso on-premises, ou seja, dentro da minha instalação, sem mandar essas queries, né, essas perguntas para um chat GPT, eu preciso ter capacidade de processamento interno, ou seja, numa estrutura on-premises, eu vou ter um custo de hardware associado aí, de comprar algumas máquinas com processador NVIDIA para poder ter um tempo de resposta adequado. É isso, né? Sim, um processamento de GPU altíssimo, no caso. Tá, beleza. Bom, vamos adiante aqui. Isso aqui é mais ou menos o que o Otávio falou, né? Um modelo baseado em IA possibilita a detecção de anomalias no monitoramento, como, por exemplo, triggers configurados sem as práticas recomendadas e, por consequência, elevado número de falsos positivos. Então, essa tecnologia ela permite, né, que a gente consiga aprofundar a forma como a gente interage com a plataforma, com as plataformas de monitoramento. Bom, nós vamos fazer o seguinte, Otávio vai fazer uma demonstração, a ideia é essa, tá? A gente fazer uma demonstração prática, né? Só vou trazer toda essa demonstração que o Otávio vai fazer aqui com a gente, ela é baseada no Opemon que está dentro da OP Services. Então, até para não ter nenhum tipo de... A gente precisaria ter algum tipo de acesso aos clientes que não é adequado. Então, esses dados aqui, eles não são os mais
inteligentes possíveis, né? Porque é uma plataforma nossa interna, de uso interno, que não tem muito dado. Mas vou trazer uma informação para vocês aqui, o que aconteceu agora de manhã, né? Com um cliente nosso, que é a Secretaria da Fazenda, aqui do Rio Grande do Sul, que estava com um problema, que alertou para nós um problema de certificado de site que estava inválido, né? E aí o Otávio aproveitou e fez interagiu com o chat, com o nosso chat aqui, o chatbot, né? E perguntou ali quais são os 10 serviços com mais alertas nessa semana. E aí ele gerou automaticamente ali. Por exemplo, quantidade de alertas. Teve 1.749 alertas com envio de nota fiscal eletrônica. 1.257. Aí depois tem outros clientes ali com outras informações. Mas isso foi um exemplo bem prático, né, de geração de reportes via chatbot. Tá? Então, eu vou pedir para o Otávio compartilhar a tela dele aí para mostrar na prática, vocês verem funcionando, que não é print de tela, né? Como é que funciona essa interface de chat conectada à base de dados do Opemon. Otávio, te passo aí o controle. Perfeito, só um minuto. Eu só vou botar o branco aqui para ficar melhor para visualizar. Estão enxergando, né? Sim, sim. Tá. Perfeito. Vou começar aqui com algo mais genérico para mostrar que a gente pode fazer até um drill down de informações da monitoração, como pode ser até um apoio de NOC ou um apoio de alguém que tá vendo como é que está o ambiente, né, por exemplo. Vou pedir aqui só um gráfico simples, pode ser de pizza. Vou botar aqui um agrupamento também. Uns 7 dias, pode ser, bem curto. Então, ele vai fazer toda aquela arquitetura ali. Então, assim, dependendo do período que eu coloque, ou dependendo da pergunta ali, pode ser que aí ela demore um pouco para entregar esse resultado, né? Quanto maior o período, mais dados ela tem para fazer essa análise. Então, com o tempo vai demorar mais. Mas, por exemplo, a períodos curtos, umas perguntas mais simples, ela é bem mais rápida, né? Então, como você pode ver aqui, eu tenho esse resultado, o gráfico ele é um pouco interativo. Por exemplo, se eu quiser não ver alguma informação específica, por exemplo, eu quero ver desconhecido aqui, eu consigo pegar isso aqui, então é um gráfico vivo aqui que eu consigo trabalhar em cima, né? Consigo fazer download dele, eu consigo ampliar o gráfico, então são coisas que a gente trabalhou em cima. A IA em si, ela não entrega, digamos, a API, principalmente da OpenAI e algumas outras, como o Gemini, a grande maioria ela não te entrega um gráfico, né? Porque ela é uma API que tu faz posts nela ali, ela te manda uma informação mais crua, né? Então, tem um trabalho em cima para transformar isso também em visualização útil, não apenas a IA, né? Então, a gente fez um trabalho em cima disso, onde ela consegue me gerar gráfico, né? Então, é uma aplicação que usa a IA, mas ele também trabalha em cima dos dados, né? Perfeito. Vou fazer mais uma pergunta aqui, talvez um gráfico um pouco mais elaborado. Um gráfico de barras empilhado as quantidades de alertas nesta semana, agrupado por estado também e cada dia de semana. Às vezes a gente pode talvez usar o próprio chat ali para gerar um report mais simples, né, mais semanal. Então tu vê que ele consegue gerar um gráfico empilhado aqui para tu ter uma noção dos dias aqui, se os meus alertas estão diminuindo, se eles estão aumentando, qual estado que está mais evidente ali, né? Então dá para acompanhar também uma melhora no quadro, né? Da mesma forma é interativo, né? Consigo, se é um gráfico, por exemplo, de linhas que tratam
pouco mais de históricos, eu consigo fazer zoom ali, eu consigo fazer recortes, só. Como eu falei, né, ele é um gráfico vivo ali que eu consigo trabalhar em cima dele, né? Então, acho que é bem útil para poder, talvez, mostrar para alguém, baixar ele e enviar por e-mail para alguém ali. Então, nessa parte mais útil. Também a gente pode fazer nos modos que foi apresentado ali a imagem, né? Por exemplo, ser mais específico, pedindo, por exemplo, faz os 5, ser mais específico, faz os 5 maiores geradores de alertas nesta semana. Que foi mais ou menos o evento que o Dario explicou ali, que a gente acabou pegando, né? Ele fez aqui, mostrou alguns hosts, né? Ele tá fazendo uma somatória aqui com relação aos serviços também, né? Então, dentro desse host aqui, teve diversos serviços, né? Então, é uma soma de tudo que é referente a esse host aqui, né? Então, vamos fazer um drill down aqui com relação aos serviços, então. Então, olha aqui, ele mostrou, né? E aí a gente viu a questão do envio da nota fiscal ali. Até posso fazer perguntas referentes a isso, por exemplo. Vamos começar com o nosso maior aqui em cima, ó, fazendo uma pergunta referente a ele, como se fosse um drill down ali, né? Otávio, Oi. só terminar aí, né? O Marcos perguntou se a IA consegue entender uma pergunta que vai gerar várias métricas de gerar um arquivo. Não sei se eu entendi exatamente. A pergunta Pode gerar talvez tenha que ser um pouco mais específico. Não sei se eu entendi. Ele vai estar escrevendo aqui, mas enquanto isso, pode explicar o resultado ali do... Perfeito. Olha, me passou uma análise aqui, né? Eu pedi para a IA me dizer o que está acontecendo. Então, ele me fez uma análise aqui com relação a alguns serviços do host desse Pokémon da Alta Alegre ali. Ele passou uma análise aqui, ó, que não responde dentro de prazo. Então, o que ele está me dizendo aqui, para resumir de fato aqui, a gente está tendo muito problema com timeout, tá? Isso porque a gente está enfrentando neste cenário aqui, a gente tem um problema com relação à NAT, que está perdendo alguns pacotes, né? Por isso que ele está dando muito problema com timeout aqui. Eu já sei o problema em si, mas caso tu tenha ali, a pessoa não souber, ele passa. Ele está passando um relatório bem específico com relação a problemas que está acontecendo neste host, né? Então, dá para ver que a IA te ajuda muito no teu dia a dia, né? Vamos ver com relação... Deixa eu ver aqui a pergunta dele. Uma pergunta... tu quer gerar um arquivo PDF com relação à disponibilidade. Hoje eu não gero um arquivo de um relatório, né? A gente pode, talvez, usar a IA para gerar relatórios também, né? Hoje esse formato é de chatbot. Ele vai te entregar essa informação, mas ele não vai gerar um PDF, né? Mas dá para ser feito isso também. Sim, aí baixar o PDF e aí enviar por e-mail, ou ele mesmo talvez enviar já direto por e-mail. É mais ou menos a pergunta se eu fizesse com relação à disponibilidade. Ele até me entregou uma informação aqui com relação à disponibilidade, mas eu poderia pedir um relatório mais específico com relação à disponibilidade de alguns elementos, né? E ele vai me gerar em formato de texto, mas hoje ele não gera PDF, mas é possível, sim, digamos, criar esse mecanismo. Como eu falei, a IA hoje ela não entrega, digamos assim, vou chamar de artefato, né? Ela não te entrega um gráfico pronto, ela não vai te entregar, digamos, um PDF pronto. Então, tu usa a IA e tu tem que trabalhar um pouco em cima para fazer o resultado final, entendeu? Mas é possível sim fazer.
Perfeito. Bom, a gente perguntou ali com relação ao host, né? Então a gente pergunta agora com relação a NFC que a gente estava com erro ali, né? Aqui, então, tu consegue fazer já alguma coisa um pouco mais inteligente para te apontar, ou seja, o insight do que pode ser o problema e ele te apontar eventualmente uma solução, né? Então, o que que disse ali? O último Perfeito. alerta correu isso, o alerta indica um erro desconhecido relacionado ao certificado, ó, que foi o que aconteceu hoje pela manhã, que era válido até 4 de setembro, às 13h47. E o estado já está em manutenção porque a gente colocou em manutenção ali porque a gente sabe que é um problema que precisa de uma ação ali, né? E que a equipe está ciente do problema e trabalhando para resolvê-lo. Perfeito. Aí já identificou pelo próprio estado, né? Uhum. Pelo estado ela já sabe que tem alguém trabalhando em cima, né? Bom, a gente pode também, por exemplo, se eu não conheço muito do ambiente onde eu estou vendo, eu quero saber de alguma coisa específica, né? Por exemplo, ó, houve algum alerta nesta semana relacionado à base de dados, por exemplo, MySQL. Então dá para fazer algumas perguntas nesse sentido, né? Então ele já trouxe aqui alguns serviços que provavelmente teve alguns problemas na conexão de timeout. A maioria aqui está sendo timeout, tá? E eu imagino que seja naquele host da Altalegre a gente falou que tem problemas, né? De conectividade, né? Mas ele consegue trazer. Se eu tivesse digamos, uma gama de serviços de Oracle, eu quero saber alertas referente a Oracle, né? Então ele vai trazer mais ou menos uma análise de problemas que aconteceram com tal tecnologia. Por exemplo, a gente tem alguns links também, né? Vamos ver se a ela nos identifica algum problema relacionado a links. Eu estou usando períodos curtos, como eu falei, né? Para que a IA responda um pouco mais rápido. Dependendo do tamanho de dados que tu passa, ela vai acabar demorando um pouco para responder, né? E a gente pode ver aqui que ele trouxe algumas interfaces de rede, alguns problemas como perda de pacote, um link que está fora, pelo jeito aqui, e o evento que aconteceu foi desde o dia 30, então tem as informações aqui, né? Aqui basicamente acho que é um teste de resposta de DNS do Google, que pelo jeito estamos perdendo pacote. Tá. O Márcio Miorelli ele está perguntando qual é a possibilidade de usar IA para prevenção de alertas. Prevenção de alertas dá para usar em algum sentido, dá até para fazer com que a IA talvez use técnicas de machine learning. Hoje eu não tenho nenhuma demonstração nesse caso, mas dá para fazer sim. Se a gente talvez pegue a IA com dados de performance, né, Históricos. históricos, a gente pode. Hoje a gente tem até algo, digamos, parecido no OpenMon ali, que é o estouro de capacidade, né? A gente tem ali um alerta, por exemplo, se um disco vai estourar, alguma coisa do gênero, também dá para usar a mesma coisa IA nisso, né? A gente pode também melhorar o que tem hoje com o uso da IA, né? Fazer com que ela rode algoritmos de Hotwin, eles até também tem no OpenMon os alertas com relação a baseline, né? Se saiu do baseline ou não, mas dá para, talvez com a IA a gente consiga, ao invés de olhar para trás para fazer o alerta com relação a baseline, a gente pode talvez simular um baseline futuro. Daria para fazer uma coisa nesse sentido. É Isso, um então, trabalho um pouco mais complexo também, mas ele é possível. sim, porque como existe, isso é até uma feature que é talvez pouco explorada e ela também está disponível tanto para a plataforma, tanto no Apemon quanto nos Zabbix, né, de fazer previsão, uma predição de cenários futuros, né, de dizer quem é o meu, quando vai falhar novamente um determinado equipamento,
ou um determinado serviço vai falhar baseado em MTTR, né? Ele tem esses dados lá, então é uma questão de calcular isso e mostrar. Hoje no Apemon a gente tem isso na visão tática, né? Que mostra num widget ali uma previsão futura. E ele, baseado nos dados que ele tem armazenados, né, de capacidade, ele pode te prever quem é que vai falhar, ou algum recurso que vai se esgotar nos próximos meses, nas próximas semanas. Né? Isso é uma feature que já está disponível. Claro que a gente pode aprimorar essas predições, né, e incluir elas dentro do chatbot aqui para perguntar para ele, baseado nas informações que eu tenho, quais são os recursos que vão se esgotar nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses, ou quais são os equipamentos ou serviços ou métricas, serviços que mais falham, que é onde eu tenho que focar os meus esforços para aumentar a minha estabilidade, né, para manter o ambiente mais disponível. Então, isso tudo é possível, por quê? Porque eu tenho os dados estão lá, eu tenho que explorar eles, né? E aí posso fazer essa integração dentro do chatbot para que as perguntas sejam feitas diretas e ele trabalhar em cima disso. Perfeito. Acho que eu vou fazer aqui, por causa do tempo também, uma última pergunta aqui. E aí a gente pode deixar mais aberto para próximas perguntas também. Eu vou falar aqui um pouco mais, talvez, de disponibilidade. Vou pedir aqui os 10 hosts com os piores percentuais de disponibilidade nesta semana. Aí eu vou passar algumas instruções, né, porque eu quero que ele considere apenas as informações de hosts. Por que eu estou pedindo isso? Porque a gente identificou que a Yala entende que o serviço também pertence ao host, então ela acaba fazendo uma média de todas as coisas ao mesmo tempo, né? Tanto os serviços quanto a informação do host, né? E eu quero mostrar apenas os percentuais. Enquanto ele gera ali a informação, o Josiel perguntou se teria como solicitar para adicionar um host em manutenção, por exemplo, né? Sim, na verdade não seria adicionar, seria mudar o estado dele para estado de manutenção. Hoje, nós não fizemos isso ainda, mas ele pode interagir, claro, com o configurador do Apemon, ou a própria configuração dos Zabbix também, e gerar isso. Pedir para mudar um threshold, por exemplo, mudar a configuração, o tempo de checagem, tudo através do chatbot. Então, é possível sim, Josiel. Basicamente é treino. Eu posso treinar a usar, por exemplo, a API do Apemon ou a API dos Zabbix, né? A partir do momento que eu diga para ela assim, por favor, tipo, coloque, reconheça o alerta X, que acabei de fazer uma pergunta que ela me trouxe um alerta, né? Aí eu vou lá e peço para colocar um reconhecimento, né? Então, se eu treinei a IA ali para ela aprender a fazer essa requisição para a minha API, ela simplesmente coloca, né? Tudo é questão de treino, né? Bom, o Luan também perguntou aqui, desculpa, Otávio, deixa eu te interromper. Pode falar. O Luan perguntou qual é a possibilidade de usar IA em trazer um breve relato de host que não estão utilizando a capacidade total de hardware. Legal isso aqui, é o contrário do esgotamento de capacidade, mas que está sendo subutilizado, né? É questão também de treinar o algoritmo para usar os dados de coleta de performance que existem, né? Mas a gente teria que treinar ele e pedir para ele o contrário, quem é que está sendo subutilizado, né? Para mim poder fazer uma distribuição de carga. Sim, é possível, né? Ao invés de eu gerar processo. É o mesmo processo que o anterior, só que no inverso ali, mas é possível sim. Hoje a gente está trabalhando esses primeiros experimentos que nós fizemos, né? Estão sendo feitos em cima de base de dados de disponibilidade. A gente já olhou, né, já viu como é que pode ser feito em cima dos dados de performance.
né, que são as coletas de utilização de CPU, de memória, enfim, de qualquer recurso, mas ele também pode fazer, sim. Desculpa, Otávio, te interrompi de novo. Não, a ideia é expandir para outras bases ali, né? Como a base de dados performances, né? E também a base de configuração. A gente pode explorar alguma coisa que tem configuração também, né? Aqui, só um bem simples, né? Me trouxe disponibilidade de host. A gente tem um servidor de API que está desligado mesmo, então essa semana ele ficou desligado a semana inteira, então ele realmente está zero. A gente tem alguns outros aqui que passam por alguma estabilidade ou outra, mas ela é tão pequena que ela está em 99. Mas é isso, gente. Eu acho que de perguntas aqui, acho que deu para abranger alguns aspectos com relação ao alerta e a disponibilidade, para dar ideia do apoio que a IA pode dar no NOC, no drill down de alertas, entender o que está acontecendo na monitoração. Então, a IA ela consegue te dar esse apoio, né? E essa é a ideia que a gente trouxe, e que ela é bem possível expandir. O Márcio fez outra pergunta, se nessa arquitetura pode-se usar GNA e RAG para acrescentar dados de outros arquivos em uma base de conhecimento. Sim. Isso é um modelo diferente do que a gente usa hoje, né? Digamos que nesse modo de base de conhecimento aí, o pessoal geralmente faz a vetorização de dados, que é basicamente assim. Vamos supor que tu tem, por exemplo, a gente tem um KB ali da OpenService, né? Vamos supor que eu peguei todo o conteúdo que tem lá e eu fiz o famoso Embeds, né? Que tem até tem a API do ChatGPT para isso, que ele vetoriza esses textos, né? Em vários chunks ali, que basicamente seriam pedaços desses textos, né? E a IA simplesmente na pergunta ela ia pegar pedaços de chunks que faria sentido para responder essa pergunta. Então ele pega esses chunks, analisa e responde. Hoje a gente faz a IA gerar queries, né? Então uma arquitetura um pouco diferente, mas daria para fazer sim. Aí a gente teria que, digamos, conectar estruturas de IA diferente. Mas isso também é possível fazer. Beleza. Otávio, pode me devolver ali? Tem outra pergunta ali do Fernando, né? A partir de um alerta em um banco de dados, a IA do OpenMon poderia sugerir uma ação para o DBA ou gerar uma ação automática. Automação, né? É uma área a ser explorada também, né, a partir de uma base de conhecimento. Aí já. Bom, hoje o chat a gente faz perguntas para ele, né? A IA tomar a iniciativa de acordo com o alerta, e eu acho que teria que fazer uma integração junto com o alerta, né? Mas sim, daria para fazer isso. Aí o ensinamento ele acaba ficando um pouco mais complexo, porque depende muito do que é o erro do banco de dados, né? Então você teria que ter uma forte implementação de treino ali, né? Acho que seria um pouco trabalhoso, mas acho possível sim. Eu digo isso por muitos alertas de banco, né? Tem uma infinidade de possibilidades, né? Mas é viável. Então aqui eu até marquei aqui no Luiz, quer fazer uma intervenção, já que você não vai falar nada e vai ficar só olhando. Aquele negócio que foi comentado, a ferramenta do questão de prevenção de falsos positivos nos ABICs. Eu acho bem interessante, afinal, quem já trabalhou com os ABICs sabe que configurar as triggers lá, às vezes pode ser um processo bem trabalhoso e a chance de dar algo errado é bem grande. Então, acho que é bem válida essa questão da prevenção de falsos positivos. Que a gente sabe muito bem que um falso positivo pode acabar descredibilizando a solução de monitoração. Perfeito. Bom, estamos terminando quase no final aqui. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Existem cenários, eu até marquei aqui no slide, né?
que são possíveis para análise de anomalias em tempo real. Tá? É um pouco diferente do que nós estamos apresentando aqui, né, dessa interatividade via chatbot para fazer, para obter insights a partir dos dados da monitoração. Mas existe uma série de tarefas que podem ser automatizadas, e aí não através de chatbot, né, mas para essa análise em tempo real de anomalias, né. Algumas dessas coisas já existem dentro das plataformas de monitoramento, né, já há algum tempo. Essa previsão futura no APMON já tem uns 8 anos, eu acho que está disponível dentro da plataforma, mas que pode ser melhorado. Existe espaço para melhoria acoplando esses algoritmos, né, e essas plataformas de IA mais inteligentes que nós temos hoje disponíveis, que não tínhamos na época. Então, é possível fazer configuração de alertas inteligentes, detecção de anomalias usando IA, né, a partir de modelos pré-definidos. Existem várias possibilidades. O nosso objetivo hoje era mostrar, principalmente para os nossos clientes, e validar essas possibilidades da IA. Nós estamos ainda trabalhando em mais coisas que nós queremos estar disponibilizando ao longo do tempo, né, caso haja interesse, e estamos abertos a discutir com vocês as possibilidades. Mas eu queria lembrar que todo esse trabalho aqui também ele é aplicável às áreas de negócios das empresas. O time do Pedro fez um trabalho muito interessante, a gente pode até marcar um dia para mostrar em cima de um cliente, que ele faz uma série obtém dados de inteligência artificial a partir de um sistema de Service Desk. Né? Mostrar o número de incidentes, número de requisições, qual é o equipamento ou o serviço que mais demanda serviços, né? Então, existe uma série de outras possibilidades de negócios, não só aplicados às plataformas de monitoramento, mas aos negócios da empresa, né? Que o Pedro e o time dele, que é o time de BI da OP Services, desenvolveram, né, e que estão abertos aí para, se vocês tiverem interesse e quiserem aprofundar, a gente pode marcar uma outra apresentação ou uma conversa one-on-one aí, um a um aí para trabalhar em cima dessas possibilidades de usar a IA para negócios, no negócio da empresa, né? Não somente voltada à parte de monitoração. Estamos abertos, nosso tempo é curto, né, mas a gente pode ficar aqui até um pouquinho mais, e estamos à disposição aí para responder as perguntas. Espero que, Fernando, não sei se a gente respondeu a tua pergunta, o Márcio também, né, fizeram perguntas, mas se vocês quiserem, quem quiser depois aprofundar algum assunto específico, só conversar com a gente, marca conosco, manda um e-mail ali, ou um WhatsApp, a gente já conversa e já marca uma conversa para aprofundar essas possibilidades. Tá? Então, fica à disposição de vocês. Eu não queria fazer uma coisa muito extensa e muito teórica, né? A ideia hoje era... A gente já fez um webinar, a questão de acho que um mês atrás, não sei agora quando foi o último ali, que foi um mês, né? Foi um mês, acho. Um mês mais ou menos, onde o Pedro trabalhou muito e falou muito sobre a teoria por trás de todo esse trabalho, né? E nós estávamos sentindo falta de apresentar alguma coisa prática, mostrar para vocês o negócio funcionando, como é que funciona na prática. Né? Mas fica o convite aí. A ideia é embarcar, o Fernando perguntou, embarcar IA no APMON a partir de uma determinada versão. Estamos avaliando essa possibilidade, Fernando. Não temos ainda uma certeza absoluta. Talvez seja um módulo do APMON, e esse é um dos objetivos desse webinar, é validar com os clientes o interesse e como fazer isso, a um custo que não seja exorbitante, né? Porque, como nós falamos no início, né, eu posso fazer isso usando as APIs públicas, né, de ChatGPT, de OpenAI, e posso fazer isso dentro da infraestrutura do próprio cliente, mas aí precisa um bocado de recursos de processamento, né? Então, nós estamos avaliando, ainda a gente não sabe como, mas, em princípio, a ideia é essa, é embarcar IA no APMON, os ABICs, enfim, na plataforma, e também tem
todo um trabalho de observabilidade, né, em cima de dados de observabilidade que nós nem arranhamos ainda, que é a obtenção de dados de uso de aplicação efetivamente. Mas é algo que está no nosso radar aí para ser explorado. Tá bom? Se ninguém tem mais perguntas, eu vou obedecer o tempo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser interagir conosco, quiser dar feedback, depois nós vamos mandar essa apresentação e também a gravação, para quem quiser compartilhar com seus colegas, enfim, colegas, amigos, enfim, vai estar disponível. Né? E quem quiser aprofundar o assunto conosco, por favor, fique à vontade, estamos à disposição.